Nesse mundo de mobilidade, aonde as pessoas querem ter liberdade de movimentação, querem poder morar em qualquer lugar, se você não sabe gerenciar o seu patrimônio, se você não sabe, não conhece as leis e as regras, a contabilidade de um país diferente, você vai ficar preso no Brasil ou aonde você estiver. E hoje eu vou entrevistar aqui meu amigo Paulo Lofreta, que sabe tudo sobre gestão patrimonial, é empresário no Brasil, empresário nos Estados Unidos, na Europa, tem investimentos no mundo inteiro e hoje está aqui nosso convidado. Boa noite, Paulo. Ô, boa noite, Semi. Prazer estar com você. Gilson, boa noite. Boa Estou noite. aqui à disposição de vocês aí. Você até aumentou um pouquinho a minha qualificação. Acho que eu fico lisonjeado, tá? Muito obrigado. Paulo Lofreta. Oi, Gilson. Gilson, meu companheiro de podcast, meu Boa noite, irmão. Semi Suárez, mais um podcast top demais. Boa noite, Paulo Lofreta. Obrigado por aceitar o nosso convite. Esse é o 323 Midnight e hoje a gente vai conhecer uma história fascinante. Eu já conheço já, porque a gente já conhece, já estudou, já conheceu um pouco, mas você não sai daí, fica até o final, porque vai ser muito top esse podcast. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, muito obrigado, E aí, Gilson. tudo É um bem? prazer Tudo falar com bem? vocês. Tudo ótimo, cara. Tudo bem? Estamos aqui para os Estados Unidos, esperando a Graças Copa do Mundo iniciar e na expectativa que o Brasil faça uma boa campanha. Boa. Ai, Deus quiser. O Brasil Você tá agradece. com Oi? certeza, com certeza. Você tá localizado aonde hoje, Paulo? Você tá morando em qual cidade aqui? Eu vivo em Orlando, já estou há 10 anos aqui em Orlando, mas eu faço praticamente quase todo mês aí, vou a Miami, que eu tenho também algumas coisas em Miami. Então eu fico aqui na Flórida, entre Orlando e Miami, mas visito Uhum. bastante outros locais aí em busca de oportunidades de negócio nos Estados Unidos, que tem muitas oportunidades. Top. Paulo, Orlando praticamente não é morar, é viver, né? É uma vida de verdade, porque esse lugar aí é uma delícia. É uma Bom, tranquilidade, é um mini Brasil, então você tá bem eu sou, demais aí, né? eu sou suspeito para falar, como eu te disse, eu viajo bastante pelos Estados Unidos. E cada vez que eu viajo, eu fico com vontade. Quando eu volto para Orlando, eu vejo como isso aqui é bom, cara. Porque tem muita cidade nos Estados Unidos que também, pelo estilo de vida, ele é muito. A característica é totalmente diferente. É uma cidade mais organizada. Orlando, as coisas aqui acontecem é, de uma maneira onde as pessoas conseguem viver com tranquilidade na questão da segurança, na questão de mobilidade. Então, eu gosto bastante de Orlando. Estou aqui desde 2015, mas eu frequento já, eu venho para Orlando já desde que meus filhos nasceram praticamente, que a gente vinha muito trazer para Disney e depois acabamos gostando. Já mudamos para cá em 2015, eles fizeram high school, universidade e acabamos ficando por aqui. Mas é uma cidade realmente Delícia, né? o turista que vem para Orlando, ele acha que é só parque, mas não é. Eu acho que Orlando hoje ela tem uma característica, por estar na Central Flórida, você está muito próximo a diversos pontos de entretenimento. Você tem aí 50 quilômetros da praia, você está próximo de Miami, quer dizer, são 3 horas e meia de Miami, com o trem agora muito mais rápido. Você tem o lado da costa do Golfo ali, de Tampa, onde tem as praias também que são bem bonitas, ou seja, ao final de semana você tem muita coisa para fazer aqui, não é por falta, não dá Hum, para ficar com tédio em Orlando, não. Paulo, é. eu estive com a minha família em Orlando, e foi uma experiência maravilhosa. Voltei para o Brasil só porque minha mãezinha passou por um acidente e eu voltei para cuidar da minha mãezinha. Graças a Deus consegui cuidar da velhice dela e ela já está com o Senhor, mas mora no meu coração. Orlando é uma cidade que eu amo. A Califórnia é maravilhosa, né? Meu nosso amigo está na Califórnia. Eu gravei o meu primeiro CD, Paulo, só me apresentar para você aí. Eu gravei meu primeiro CD com a banda Twister. Não sei se você lembra, uma Lembra? boy band que fez muito sucesso, uma das maiores boy bands na história do Brasil, e gravamos na Califórnia. Então ficamos aí 3 meses gravando com músicos de Michael Jackson, Madonna, os maiores músicos na Califórnia. Então eu tô com um pezinho na Califórnia e um pezinho em Orlando. Mas eu queria aproveitar e já Uhum. fazer uma primeira pergunta para você, Paulo. A gente tem muitos brasileiros que sonham em morar nos Estados Unidos, né? Orlando, principalmente devido aos parques, né, obviamente.
mas, muitas pessoas ainda têm uns bloqueios, dúvidas, vamos dizer assim, referente à questão de investimento, né. As pessoas veem somente como uma forma de lazer, de poder lá passar o tempo, mas Orlando também é um lugar onde se pode investir? Fala pra gente. Pô, a característica da Flórida, não só do Orlando, é real estate. Eu acho que é a principal Uhum. ramo de atividade na Flórida aí, que cresce a cada momento. Na época da pandemia, muita gente do Nordeste e do Norte dos Estados Unidos, até da própria Califórnia, acabou mudando para a Flórida por conta de baixos impostos, por conta do custo de vida menor também. Então, o estado cresce exponencialmente, então vem crescendo bastante. E para os brasileiros que a atração principal, obviamente, são os parques, mas aquela história, você vem aqui no parque e na hora que você passa a morar aqui, o parque passa a ser uma coisa natural, você não vai no parque todo dia, você vai uma vez por mês, a Uhum. cada 40 dias, sei lá, então você tem que É igual achar quando muda num apartamento que tem piscina, mas você é. nunca usa a piscina. Exatamente, você compra aqueles apartamentos aí que tem academia, piscina, pá, você usa eventualmente porque você trabalha, você faz outras coisas. Então quando você entra na tua rotina normal, você passa a usar o parque eventualmente, quando tem uma atração nova ou surge um parque novo. Mas eu acho que apesar de muitas empresas terem mudado para Orlando, ainda a economia gira em torno do real estate. Eu acho que aqui a construção civil é muito, muito grande, oportunidades de real estate existem. Agora, claro que tem que tomar um cuidado, depende muito quando você fala em real estate, você pode falar de um apartamento pequeno para comprar, para investir, para alugar, e pode falar de grandes investimentos em grandes desenvolvimentos que acontecem em Orlando. Depende muito do que a pessoa pretende. Então, se for só para fazer um investimento pequeno, eu ouço muito brasileiro, vou comprar uma casa lá para deixar alugada para temporada, depois quando eu vou, eu acho esse o pior investimento possível. Porque é o tipo da coisa que quem ganha dinheiro com casa de vacation é o cara que administra a casa. Porque geralmente é 20, 30%, esse cara ganha mais e você, basicamente, você vai comprar casa, vai ter todas as despesas e o rendimento que vão te prometer não é o que acontece normalmente. Então, eu trabalho basicamente com propriedades comerciais que Uhum. tem o lease a long term, né, o aluguel a long term, 12 meses em diante, e é uma coisa muito mais fácil tanto de administrar, como também na hora de você vender, você tem hoje um retorno maior na venda. Então essa é uma opção que eu fiz aqui em Orlando, que quando eu vim para cá, eu sempre ouvia aquela frase: "Olha, você quer ficar milionário nos Estados Unidos? Vem para cá bilionário". É. Então você tem que tomar muito cuidado, cara, para não perder dinheiro, que tem muita gente que eu vi Uhum. já que vendeu tudo que tinha no Brasil, veio para cá, torrou o dinheiro e não conseguiu, fazer dinheiro, acabou voltando para o Brasil sem nada. Então você tem que tomar muito cuidado onde investe, que tipo de investimento você faz e preparar a tua vida antes de vir para cá. Esse negócio de vir para cá, no Acontece impulso é muito isso, complicado. né. Exatamente, eu acho que eu A a o pessoa vem pra cá, tinha sucesso no Brasil, chega aqui e aí se perde aqui. Eu não sei, o que que você acha que acontece, Paulo? Por que você acha que acontece que acontece isso? o que eu acho é que é outro mercado, né, Semi. Se você Hum. comparar Brasil com os Estados Unidos, tudo que você vem para cá é gigante. Então você tem uma Uhum. uma uma empresa, uma escola nos Estados Unidos, uma universidade nos Estados Unidos, quando você chega aqui, você tem concorrentes absurdos em todos os segmentos. Então, qualquer segmento que você vem para cá, você tem gente muito grande, a competição é diferente, o mercado é diferente. Aqui você tem diversas vantagens, principalmente na questão tributária, na questão da segurança jurídica, que as coisas não mudam de uma hora para outra, como acontece no Brasil, mas você tem que fazer um bom planejamento. Quando você vem para cá, você tem que planejar a estrutura do teu negócio, a estrutura de vida que você vai ter. Se você tem filhos, como é que esse filho vai estudar, onde ele vai estudar, se Orlando realmente é a melhor cidade. Eu acho que quando a gente fala em Orlando, ela é excelente para brasileiro, porque primeiro que são 8 horas e meia do Brasil. Segundo que tem uma condição de vida, uma qualidade de vida boa. Mas você tem outras opções nos Estados Unidos. Você vê, recentemente agora eu fui há uma semana eu voltei do Texas e voltei espantado com o crescimento do estado. Então você pega Dallas ali, você tem muita oportunidade em Dallas, você tem diversas regiões ali que você pode fazer investimento, não só de real estate, como em outras empresas, outros tipos de empresas também. Mas é aquela história, você tem que conhecer o que está fazendo. Não adianta você chegar aqui, vamos montar um restaurante, porque eu acho que o restaurante para brasileiro dá certo. Só que tem 50 restaurantes para brasileiro.
E o brasileiro não vai todo dia no restaurante brasileiro. Ele quer ir também no restaurante americano. Então, muita gente se engana em fazer produto exclusivamente para brasileiro. Eu acho que esse é um ponto. É verdade. Apesar que tem uma demanda bem grande de brasileiros que precisam de produtos, né, mas o mercado é muito grande. Agora, ô Paulo, você também veio para cá, você passou por aquela dor inicial de chegar aqui. Com tudo que você passou, eh, o brasileiro que quer vir para cá hoje para investir, para viver, quer empreender aqui nos Estados Unidos, às vezes nem quer morar aqui, tem muito brasileiro que está no Brasil, quer empreender aqui. Eh, Qual foi a principal dor que você teve nesse processo inicial, né, lá no início, que você pode passar aqui alguma lição, alguma história para contar, alguma coisa que para quem está assistindo? Porque no nosso podcast, o nosso público principal são pessoas que querem conhecer brasileiros de sucesso, né, querem ouvir a sua história, querem, eh, aprender com você. O que você acha daquilo de tudo que você passou? Você trouxe os filhos para cá, você veio com a família, você passou por um monte de coisa, você quebrou a cara no começo, depois, conseguiu entender. O que que a pessoa tem que fazer para não ter a alguma dor que você teve quando você chegou aqui? Ô, Sam, eu acho que eu disse anteriormente, o principal é fazer um planejamento bem feito. Quando eu vim para cá, recentemente eu tinha vendido uma empresa no Brasil e eu queria ter experiência de morar fora. Mas eu vim para cá com tudo organizado, com visto já. Na época, eu tenho nacionalidade italiana também, acabei vindo para cá com visto E2 e fiquei aqui por 3 anos com visto E2. Depois transferi isso para o Green Card e agora eu já sou cidadão americano, e junto com meus filhos e com a minha esposa. Então, foi uma situação que a gente planejou desde o início, tudo. Se eu tivesse que vir para cá sem visto ou com qualquer outro tipo de coisa, eu não viria, e não aconselho ninguém a fazer isso, principalmente agora na atual gestão. Mas o principal é você fazer o planejamento do que você vai fazer nos Estados Unidos. Se de repente você tem uma É, profissão que os Estados Unidos está precisando, que tem muita coisa hoje, estão falando aí, enfermeira, dentista, tem várias coisas que você já pode fazer nos Estados Unidos, o visto para chegar aqui e começar a trabalhar. Então é uma situação diferente do que você pegar, como eu disse anteriormente, você vende tudo que você tem no Brasil, vem para cá, não sabe o que fazer, fica gastando dinheiro montando empresa sem ter o conhecimento de mercado e acaba gastando dinheiro e volta para o Brasil praticamente sem nada. Então, a minha experiência lá, eu vou dizer que foi boa. Primeiro que eu continuo com o pé no Brasil, eu tenho empresa no Brasil ainda, continuo trabalhando aí, a gente tem uma empresa de meio de pagamento e os executivos que tocam a empresa no Brasil, eu acompanho hoje online, é tudo mais fácil, né? Então eu acabo sempre tendo que ir ao Brasil, eu fico nesse bate e volta, para mim não tem nenhum problema de saudade, aquela coisa toda. Mas no início, acho que é uma coisa que uhum, a pessoa tem que pensar bem, é que você vai abrir mão de uma série de coisas que você tem no Brasil, de amigos, de família. é, Por exemplo, no Brasil você tem uma comodidade da tua casa, você tem empregada, tem cozinheira, tem uma série de coisas que aqui você não vai ter, que você vai ter que fazer sozinho. Jardineiro, você pode pagar, mas é aquela história, muito mais caro do que você paga no Brasil. Então você tem que se adaptar ao estilo de vida americano, se você quiser vir para cá. E a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer é vir com pelo menos um inglês básico. Porque não adianta você achar que vai viver só na comunidade brasileira. Se você quiser fazer um negócio amplo que vai crescer aqui, tem que ser um negócio voltado também para outras etnias, americanos, latinos. Você não pode, na minha opinião, qualquer negócio que você abre exclusivamente para brasileiro, ele está fadado a ter problema no futuro, porque é o que eu te disse, o brasileiro também vem para cá querendo consumir produtos americanos, produtos de outros países. Então, no meu caso específico, eu acho que o principal aí que no início foi difícil foi, por exemplo, que meus filhos vieram para cá já com 15 ou 16 anos. Então, eles tinham vários amigos no Brasil e vieram para cá, tiveram que fazer novas uhum. amizades. Essa é a parte pior, eu acho que
dessa mudança, porque você já é mais velho, você já está acostumado, você acaba conhecendo outras pessoas. Agora, a tua família, teus filhos, por exemplo, eles abrem mão de tudo aquilo que eles têm lá de amizade, do dia a dia, para vir para cá e conhecer gente nova de outros países, de outra nacionalidade, e começar a falar uma língua diferente daquilo que ele falava no Brasil. Mas a experiência até hoje, Uhum. para mim, tem sido muito boa. Principalmente porque é o que eu disse, eu continuo com o pé no Brasil, a gente vai e volta, eu não fico 100% do ano aqui nos Estados Unidos, então é tranquilo. Mas eu acho que o principal conselho que eu dou para as pessoas, quando vem para cá, faça o planejamento, verifique o tipo de negócio que você vai fazer aqui, se já vem com emprego ou não, e o principal, tem que ter um visto. Hum. Vir para cá sem visto hoje, eu acho que é a pior coisa que tem para um brasileiro que está fadado Vamos lá, ao fracasso. você falou 3 pontos legais que eu anotei aqui. Primeiro a questão do visto, depois você falou do inglês, a importância do inglês também, né, e a preparação psicológica aí para um distanciamento da comunidade, um distanciamento da sua família, das suas amizades. E agora você voltou no visto de novo. Você comentou sobre um visto chamado visto E2, você falou: "Sou italiano e vim para cá com visto E2". Que é o visto E2? Como que funciona isso? Para quem que é? É só para É, italiano? Como que funciona? não, o visto E2 é um visto para investidor estrangeiro de países que têm acordo comercial com os Estados Unidos. Infelizmente, o Brasil não tem esse acordo até hoje, por conta até dessa discussão que está acontecendo aí da lei antiterrorismo, que o Brasil não quis reconhecer algumas facções aí como terroristas, então existe essa diferença. Então o visto E2 ele é concedido a diversos países, entre eles a Itália, na Europa quase todos, Portugal, Itália, Espanha, o Paraguai, a Argentina, todos eles você pode fazer um investimento aqui, que eles falam um investimento substancial, que é até US$ 200.000, você investindo num negócio, eles te dão um visto para você e para a família. Os filhos até 21 anos estão abaixo do visto, e quando eles passam de 21 anos, eles têm que ter o visto próprio. Então, é um visto que ele não é um visto permanente, ele não dá um green card automático. Você pode ficar aqui por um período que eles determinam, que é 5 anos, renovável por mais 5, vai ficando. Como no meu caso, meus filhos É. tinham na época 16, eles estavam chegando, depois de 3 anos, já estavam chegando próximos a 21, e eu decidi aplicar por um green card. E aí eu apliquei para um visto EB2 na época, e o EB2 é um visto que na verdade é para empresários ou para pessoas que tenham um currículo adequado, que os Estados Unidos tem interesse na profissão daquela pessoa. E acabei obtendo visto, o Green Card, e depois de 5 anos se aplica para a cidadania americana, que aconteceu há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Eu apliquei e hoje eu sou cidadão americano, que facilita bastante essas mudanças, de volta. No Green Card tem algumas restrições que o cidadão americano não tem, principalmente em viagens. Você, que tem, graças a Oi. Deus, né, esse visto, existem muitos brasileiros, né, o Semi também Suaden, eu tenho um pedido de visto aí bacana também, né, com a bênção de Deus estaremos aí também, transitando aí Brasil, Estados Unidos, e a gente vê muitos brasileiros que têm o sonho de morar nos Estados Unidos, de ter negócio, de investir nos Estados Unidos de forma legal, como você falou. E você, com a experiência que você tem, que trabalha até hoje, você acompanhou a história dos meios de pagamentos no Brasil, né? No Brasil, né, até a chegada do Pix, não se fala mais em dinheiro, né? Tem lugares que só aceita dinheiro e fala, moço, não tem como te pagar então, se você não aceita Pix, por exemplo. Mas você, que acompanhou esses dois mercados, como você vê, quais são as principais diferenças de empreender aqui no Brasil e investir nos Estados Unidos? Fala pra gente. Bom, acho que a diferença crucial é a segurança jurídica. Eu acho que aqui nos Estados Unidos você sabe, a hora que você abre uma empresa até a hora que você dá sequência, você sabe que não vai acontecer uma mudança brusca em legislação, em taxação de imposto. E no Brasil, só nos últimos 4 anos aí, acho que foram mais de 30 impostos diferentes que foram aplicados nas empresas. Então acho que essa questão no Brasil hoje é muito grave, que o Brasil não reduz as despesas, o governo não reduz despesas, e quem acaba pagando a conta é o empresário. E no final das contas, se o empresário paga a conta,
ele repassa isso para o consumidor. Então, isso gera inflação, gera desgaste do empresário com os consumidores, e o grande problema é esse: você não tem como planejar para mais de 6 meses no Brasil. Você faz um plano, de repente vem uma legislação, muda tudo. Agora, por exemplo, está acontecendo essa votação aí da PEC das 6 por 1, de 40 horas, é uma coisa que a gente não é contra. Eu acho que o empregado realmente ele tem que descansar, tem que ter uma vida, tem que ter lazer, mas não é de uma hora para outra que você muda uma situação que já vem acontecendo desde quando foi criada a CLT lá atrás, em 1950, na época do Getúlio Vargas, 40. Então, eles deram 60 dias para fazer a alteração. Então, você imagina uma empresa que é um shopping center ou que depende do funcionário trabalhando no final de semana, e daqui a 60 dias ele vai ter que pagar mais um dia de trabalho para o funcionário por semana, porque o governo fez alteração na legislação e não quer saber. Mudou, a partir de agora você se vira. Então quem vai pagar a conta? É o consumidor final, porque isso vai ser incluído no preço. O empresário não aguenta mais taxação. Então, o grande problema do Brasil é esse: você não tem condição de fazer um planejamento a longo prazo. E nos Estados Unidos, não. Aqui, para você ter uma ideia, hoje o que você paga entre imposto de renda e tudo, dos Estados Unidos é de 10 a 37, no Brasil, 27,5. Só que para Uhum. você alcançar os 37 nos Estados Unidos, você tem que faturar acima de 250, 300 mil dólares, e é muito diferente do que uma empresa simples ou microempresa no Brasil que não consegue faturar isso, paga os 27,5. E aqui a grande diferença é que o imposto que você paga, você tem o resultado, o retorno em escola, você tem em estrada boa, você tem condição de vida, o governo te devolve o dinheiro em serviço e benefício para a sociedade. E no Brasil, infelizmente, a gente não vê isso. A gente só vê o dinheiro que você paga de imposto sendo revertido para cobrir buraco do correio, por exemplo, que vem acontecendo agora no Brasil, cobrir buraco de outras contas que são mal administradas, e quem paga, no final das contas, é a população. Então, o Hum. Brasil, eu não posso falar mal do Brasil, porque tudo que eu tenho hoje foi gerado no Brasil. Mas o empresário brasileiro, ele é um lutador, é uma pessoa que todo dia tem que sair para matar um leão, porque não tem jeito de ser diferente. Mas tinha tudo para dar certo se o governo não atrapalhasse, na minha opinião. E aqui nos Estados Unidos, não. Aqui você tem uma liberdade de trabalho. Pra você ter uma ideia, aqui o imposto, o sales tax, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, e lá fora, é 6%. No Brasil, você paga 18% de ICMS, mais PIS, mais COFINS, mais contribuição social, ou seja, você chega a quase 40% de imposto, e aqui você paga 6%. Então, eles taxam muito a renda aqui e menos o consumo. O Brasil, ao contrário, ele taxa consumo e renda. Então, isso dificulta para o empresário fazer o planejamento e no final do mês, ter um resultado positivo. E agora, a grande diferença de empreender no Brasil e Estados Unidos, como eu já mencionei, é o tamanho do mercado. Então, meu negócio no Brasil, eu já tenho há 30 anos de experiência e conheço bastante. Só que eu chegando aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fui fazer é analisar como é que funciona o mercado do meu mercado aqui nos Estados Unidos. E é impossível entrar aqui da mesma maneira que eu entrei no Brasil, que as regras são diferentes. Aqui os bancos tomam conta desse sistema de meio de pagamento, e você não vai brigar com o Chase, não vai brigar com o Bank of America, com um banco desse tamanho, porque eles dominam esse mercado. Então, no Brasil tem o Pix, aqui tem o Zelle, e o meio de pagamento através de cartões, todo ele é feito através dos próprios bancos ou das empresas que controlam o banco, que o banco controla, quer dizer. Então, a grande diferença, na verdade, é essa. Eu acho que aqui você tem um bom mercado, tem que saber trabalhar de acordo com o produto, mas a facilidade que você tem em relação à contratação, por exemplo, uma coisa que eu não mencionei aí, mas você contratar um funcionário no Brasil e contratar um funcionário nos Estados Unidos, lá você paga 5 mil para o funcionário, no final das contas ele te custa 10. Aqui não, aqui você não tem muito vínculo com o teu funcionário. Você faz o contrato, ele, alguns têm férias, 13º, outros não, depende muito do acordo que você fizer com ele. Aí você fala: pô, mas aí não tem proteção. Não tem proteção, mas tem emprego, que no Brasil não tem. Então, o que adianta você dar tanta proteção para o Que a funcionário? melhor E proteção que tem é você ter um emprego, né. exatamente, você está oferecendo emprego para o trabalhador. Aí você cria tanta regra que você desestimula o empreendedor a fazer novas contratações. E aqui não, aqui o funcionário, ele também, é mais difícil você fazer a retenção do funcionário do que contratar.
Então o funcionário que amanhã ele receber uma proposta, ele vai embora e te deixa na mão. Então é interesse do empresário manter esse funcionário com benefício, com alguns outros incentivos para não perder, e sem ter tanta carga tributária. Eu acho que a grande diferença é essa. Mas que eu estou me estendendo aqui, vocês podem me cortar, tá, porque às vezes a gente vai falando Olha, demais aí. você falou da questão do CLT no Brasil, né, que atrapalha, e você vê, tem muito brasileiro que sai do Brasil para vir para cá, trabalhar sem CL quer vir para cá para trabalhar sem CLT, sem o SUS, sem 13º, sem aquelas férias de 30 dias, que é um absurdo a pessoa trabalhar, ganhar 13 salários no ano e ainda ter 30 dias de férias, né. Aqui a gente aprende, férias é no máximo 2, 3 dias, né, que você vai, passeia um pouco e volta para trabalhar. A não ser que você consiga se bancar, né, fala assim: "Não, eu quero ficar 30 dias sem trabalhar", e você não ganha, vai passear e volta, né, e se tiver um emprego ainda você continua. Você também falou, tudo que você está falando, de facilidade de não ter o governo em cima, tal, eu passei por uma situação e eu acho que é isso que você está falando também. Que uma hora eu percebi e falei assim: "Ah, isso que é liberdade econômica", porque no Brasil a gente não sabe o que é liberdade econômica, né. Aqui o governo, é o que você falou, o governo não fica no seu cangote, ele deixa você empreender, deixa você testar. Outra coisa, se um camarada quebra no Brasil, acabou a vida dele, ele vai ter que Sim. reconstruir tudo, né. Aqui não, aqui se ele quebra, fecha aquela empresa, abre outra, começa tudo de novo e vamos em frente. É isso que você sentiu? Eu acho que, esse tipo de abertura de facilidade para o empresário, isso é evidente. Então, quando você fala: "No Brasil tem muito mais proteção para o trabalhador às vezes no Brasil é tratado como se ele fosse um retardado, ele não o cara não pode fazer um acordo coletivo, que vem à Justiça do Trabalho e fala para você que ele está errado, que o cara assinou o documento dizendo que ele tinha para receber aquele valor, foi dentro do sindicato, assinou junto com o sindicato, fez a homologação, depois vai reclamar na Justiça do Trabalho que o que ele assinou ele não sabia o que ele estava assinando. Quer dizer, então é o tipo da coisa que vai dificultando a criação de novos empregos. Aí você falou uma coisa que é importante. Por que que tanta gente quer vir para os Estados Unidos, se aqui eles falam que, é subemprego, é emprego que não respeita o funcionário, que todo mundo quer vir para cá. Agora lá que respeita, todo mundo respeita, como eles falam, que é uma superproteção, ninguém quer ir para o Brasil. Quer dizer, então tem alguma coisa errada, né, eu acho que a situação aqui, eu não vou nem falar Estados Unidos, se você ver agora o que está acontecendo em relação ao Paraguai, não sei se vocês estão acompanhando, mas muitos Nossa. empresários e muitas indústrias estão migrando para o Paraguai por conta de tributo, de imposto, porque no Paraguai é muito Em mais agosto barato, libera ele faz a agosto tem produção a no possibilidade de Paraguai, manda para o liberar Brasil pe o visto, né. Em agosto talvez tenha a sim, também liberação tem do essa. visto. Para o Paraguai, você está falando? Isso, do Paraguai. Em agosto talvez haja a liberação do visto para os Estados Unidos. Então, e o que acontece é que o negócio é tão mal feito, que existe o Mercosul. A empresa brasileira vai para o Paraguai, produz lá e manda para o Brasil sem imposto, por conta do Mercosul. Então o Brasil está perdendo indústria, está perdendo receita por conta do Paraguai. Agora essa história da escala, que eles querem mudar a escala 6 por 1, pra você ter uma ideia, eu estava olhando um número aqui, a produtividade nos Estados Unidos é de $153.000 por empregado. No Brasil, é em torno de 42. E aqui Nossa. nos Estados Unidos você não tem 6 por 1, o cara tem que o que você falou, se bobear o cara trabalha todo dia, fica até de madrugada trabalhando. Então a diferença é essa, a produtividade já é muito baixa, e eles querem ainda diminuir mais a carga de trabalho, pô, é um absurdo. Então eu acho que o problema principal entre o Brasil e os Estados Unidos é justamente a legislação trabalhista e legislação tributária. O mercado, o ambiente de trabalho, claro que não dá para comparar uma economia de $37 trilhões com uma de 2 trilhões como a do Brasil. Mas a gente tem condição de trabalhar no Brasil muito melhor se essa carga tributária não fosse atual e os encargos trabalhistas principalmente. Eu acho que é esse o problema. É o que eu disse, se o governo não atrapalhar, já está bom demais, ele não precisa nem ajudar, é só ele não atrapalhar o empresário. Então olha só, no Brasil, o camarada, o funcionário, ele fica baseado no governo, né, ele tem o respaldo do governo, então ele quer que o governo controle tudo para ele. E aqui, o respaldo é o dólar, o cara quer ganhar dólar,
né. Essa que é a diferença, eles têm uma moeda que eles querem ganhar, e no Brasil, eles querem o respaldo do governo. E aí o governo acaba atrapalhando, porque se o cara quiser trabalhar mais, quiser fazer mais dinheiro, e tem toda essa regulamentação em cima, o patrão não consegue ajudar o cara, porque não fica preso com as regras, e o cara não consegue desenvolver mais porque tem essas regras. E aqui o pessoal vai correr atrás do dólar, né. Não, mas eu acho que o problema principal é esse, você quer pagar mais para o teu funcionário, mas você não consegue pagar, porque você paga o mesmo salário que ele ganha, você paga para o governo, que é imposto, encargo e trabalhista. Então, aqui nos Estados Unidos você tem lá a taxa que você paga para o Social Security e tal, mas é muito inferior àquilo que a gente paga no Brasil. Então, o funcionário que ganha 5.000 poderia estar ganhando 10.000 no Brasil, R$ 10.000, e não consegue ganhar porque a maioria é encargo. E ele quer vir para cá, Uhum. quando uma pessoa muda para os Estados Unidos, ele trabalha 24 horas para poder fazer o pé de meia. Óbvio que ele não vai querer ficar trabalhando a vida inteira 24 horas, mas ele faz o pé de meia inicial para montar um negócio depois, para mandar dinheiro para o Brasil, comprar alguma coisa no Brasil. A oportunidade de ganhar dinheiro para quem quer trabalhar e quem gosta de trabalhar aqui é absurda, você tem muita oportunidade. E no Brasil já é diferente. Paulo, eu estava vendo aqui, a sua empresa Zignet, uma empresa fantástica, é algo que facilita a vida das pessoas de pagar os débitos veiculares, né, aqui em apenas 1 minuto e 30. Conta um pouquinho como que nasceu esse negócio fantástico e o que ele tem mudado a vida das pessoas. Fala pra gente. Bom, na verdade, esse projeto é um projeto que foi criado em 2018 pelo antigo, chamava Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, e foi um chamamento público que a Zignet participou, e nós somos credenciados para fazer o parcelamento de débitos veiculares do Brasil inteiro. Então, hoje nós somos credenciados pelos 27 DETRANs para fazer parcelamento de débitos, IPVA, multas, licenciamento, tudo que você precisa para o veículo. E além disso, como um meio de pagamento, nós também fazemos parcelamento, além da maquininha normal, que você tem aquela maquininha para fazer o pagamento em estabelecimento comercial, nós também fazemos parcelamento de boletos diversos. Então, contas de consumo, água, luz, telefone, você paga no cartão de crédito em até 24 vezes. Nós temos convênios com algumas concessionárias de água e energia. Então, a pessoa que tem uma conta atrasada faz o parcelamento na conta e paga em 24 meses para poder resolver o problema financeiro momentâneo. E para a concessionária é um negócio bom também, tanto para o Detran como para a concessionária, porque eles acabam recebendo aquilo que estava parado lá, que ninguém, que a pessoa estava com uma inadimplência muito alta e acabava fazendo o pagamento. Para o Detran foi excelente e para as concessionárias também. Então é um produto novo, existem obviamente concorrentes, 5, 6 anos é que a gente considera novo, e essa empresa eu tenho ela desde 2015, quando eu vendi a minha outra empresa, que era a Plan Vale, de Vale Refeição. A gente montou essa empresa e estamos trabalhando aí também com toda a dificuldade que o empreendedor brasileiro tem. Às vezes eu tenho que fazer dinheiro nos Estados Unidos e mandar para o Brasil para cobrir os problemas da empresa lá, mas tá indo bem, ela está indo muito bem. Nos últimos 2, 3 anos aí tem crescido bastante e a gente tem acompanhado o mercado aí nesse segmento de meio de pagamento de cartão. E a pessoa paga no cartão de crédito, é isso? Isso. Parcelado? No cartão de crédito, você paga, você tem um aplicativo também que chama Zig Alto, um aplicativo, você pode entrar no aplicativo e esse aplicativo ele te dá toda a Uhum, orientação, por exemplo, ele te lembra quando você tem que pagar IPVA, se você tomar uma multa, ele te informa, hum. pontuação de multa, se ele cadastra o seu veículo lá, ele vai te dar o valor do veículo. É um aplicativo completo que é para o usuário que tem veículo fazer o acompanhamento da documentação e a gestão de documentação do veículo. É uma coisa que a gente trabalha lá também. A gente acabou se especializando nesse segmento de rodas que a gente fala, né, tudo que é voltado para veículo, e as maquininhas que a gente tem lá, que são os POS, né, que a gente faz o pagamento, como aqui nos Estados Unidos, no Brasil, nós focamos também nesse segmento de veículo, oficina mecânica, loja de carro, loja de revenda de moto, a gente faz esse trabalho lá também com as maquininhas. A pessoa pode fazer o pagamento na maquininha e parcelamento de débito ou pagar a conta que ele consumir no estabelecimento. Você tem Fantástico, Paulo. vários hobbies, né, eu sei que você gosta de futebol, gosta de carro também, eh, eu lembro que quando a gente se conheceu,
Você mexia com alguma coisa de futebol, tinha algum envolvimento com futebol, não lembro o que que era direito. Eu fiz uma aventura em uma época, fiquei uns 6 anos, 7 anos, eu montei um clube de futebol profissional e a gente ficou quase 6 ou 7 anos revelando atletas para as categorias profissionais. Então é uma Hã, experiência também que a gente teve, aí em São Paulo, a gente montou um CT, né, que é um centro de treinamento em Diadema, e disputava hã, Campeonato Paulista com a molecada e mandava esses meninos até o sub-20 e mandava para clubes maiores aí. Tem alguns jogadores que estão jogando aí hoje que começaram com a gente na época, mas foi uma experiência legal. Mas quando eu mudei para cá, a coisa acabou mudando, porque a gente não tem aqui é outro mercado, o soccer aqui cresceu bastante nos Estados Unidos, mas ainda é um mercado diferente do Brasil. O Brasil é uma coisa mais profissional. Aqui o pessoal faz soccer, a grande maioria faz soccer mais por hobby, ou muitas meninas fazendo também, é diferente. Então eu tentei, olhei esse mercado também para tentar ver alguma coisa de escolinha aqui nos Estados Unidos, de montar algum negócio, mas como você tem muita coisa de graça, você que está aqui, você me conhece bem como funciona, você tem parques que oferecem coisas de graça, tem aham. as próprias universidades, escolas, então não é um mercado igual ao do Brasil. Mas eu tive também essa passagem. E em São Paulo também eu fiquei 1 ano e meio patrocinando o Juventus da Moca, não sei se vocês conhecem, mas é um Opa, clube tradicional lá da Moca. E a gente ficou lá fazendo a gestão do futebol do Juventus por 1 ano e meio. Acho que foi em 2008, 2007, alguma coisa assim. E aí Morei depois lá eu só só acompanho à 17 distância. anos na Moca, Belo. Ah, essa é da Moca? Morei e qual 17 que é o seu anos, time do minha família, tenho coração? família lá. Ah, é? Na verdade, eu sou da Zona Leste. A minha história é uma história muito parecida com de outros empresários aí. Comecei com meus pais eram trabalhadores aí, meu pai era operário, e aí eu acabei, Hum, estudei, fui para a faculdade, fiz inclusive São Judas ali na Moca, mas antes disso eu fiquei hum. 3 anos no Exército. Eu sou o segundo tenente do Exército, fiz CPUR e fui para Campinas, fiquei em Campinas 2 anos lá. E quando eu saí do exército, eu montei meu primeiro negócio e de lá para cá vim trabalhando, sempre montando. Já tive diversos negócios, posto de gasolina, restaurante, já tive de tudo que você pode imaginar no início, e até que eu cheguei no segmento de meio de pagamento e estou há 30 anos quase nesse segmento. Agora, você perguntou no meu time, tá difícil de falar do time, mas eu sou São Paulino, não tá fácil, uma fase difícil aí do meu time, mas estamos torcendo para ver se Mas melhora. você já foi muito feliz, né, Paulo? Já ganhou Já tudo, né? bastante. Já bastante. Agora Só que aquela histó vamos deixar o só que Palmeiras um pouco ganhar lá. mas já faz um tempinho, né, que eu já fui feliz, já já tá, acho que agora que o Palmeiras já tá demais, já tá feliz demais, né. É. Ai, meu Deus. E essa Copa do Mundo aqui, quem que você que gosta de futebol e tal, você ainda acompanha futebol, não? Que eu Acompanho parei de bas acompanhar, eu era viciado em futebol, mas aqui em Los Angeles acabei parando. Não, eu acompanho bastante. Futebol brasileiro, com certeza, acompanho todo final de semana, vejo jogos, acompanho tabela, essa coisa toda, até categoria de base assisto às vezes. E aqui nos Estados Unidos, eventualmente, eu vejo MLS, mas ainda está um pouco abaixo do que deveria estar tecnicamente. Eu acho que é uma categoria que tende a evoluir. Mas agora eles pararam de contratar só os veteranos lá, têm trazido alguns jogadores mais novos, e eu acompanho um pouquinho o MLS. E em relação à Copa do Mundo, é uma Copa diferente, né? Que essa vez são 48 clubes. A FIFA aumentou É. muito a participação dos clubes, eram 32 na última Copa, já foi 24. Quer dizer, então a ideia da FIFA é cada vez mais aumentar e dar oportunidade para outros países. Primeiro, para ter mais audiência e conseguir mais patrocínio, é óbvio. Essa é uma questão principal da FIFA. E segundo, também para fazer com que o futebol em outras regiões cresça. Já vem tendo um trabalho desde a época do João Avelange, que começou a ir para a África fazer o trabalho lá de desenvolvimento do futebol. E agora a FIFA desenvolveu mais, trazendo países que com certeza vão ser saco de pancada nessa Copa, mas o país inteiro vai ficar torcendo pela seleção, independente de ser boa ou não, o pessoal vai ver, vai assistir. E a expectativa da FIFA, pelo que eu li aí, são quase 6 bilhões de pessoas assistindo a Copa, que é muita gente. Nos estádios
tem 7 milhões de ingressos à venda, em todos os jogos, né, que são 128 jogos, se eu não me engano, e desses 7 milhões aí já tem quase 80% vendido. Então, tanto que se você for olhar no site da FIFA lá, são poucas opções de ingresso à venda. Então eu acho que vai ser uma Copa interessante. Obviamente tem algumas seleções que estão despontando aí na frente, como a França, que acho que é uma seleção que tem um grande chance de ser campeã. Portugal tem uma boa seleção, a própria Espanha e o Brasil a gente sempre torce. Vamos ver, os jogadores têm muitos, vamos ver se consegue desempenhar, se o Ancelotti aí consegue colocar o time para jogar. A expectativa é legal. E para os Estados Unidos é bom, né? Eu acho que vai E ser um movimento quem grande. vai ser a estrela? Quem vai ser a estrela dessa Copa? Quem você acha que vai ser o melhor jogador da Copa? Quem vai ser o Cara, destaque da Copa? Quem que você tá vendo aí que vai chamar a atenção aqui, que vai surpreender? De tem qualquer alguns país. jogadores. Se tem o Mbappé, que já foi da última Copa, da França, né? Que é um jogador que deve se destacar com certeza. O Yamal é um jogador lá da Espanha, do Barcelona, que eu acho que também pode ser um destaque, um excelente jogador. Porque é aquela história: tem um jogador que no clube joga muito e chega na seleção não desempenha da mesma maneira. Eu acho que tem o próprio Ronaldinho Gaúcho é um exemplo. Ele foi sensacional, mas os jogos da seleção que ele fazia não eram jogos como ele fazia nos clubes. Então vai depender muito do momento, porque é uma Copa difícil, a maioria dos jogadores vem de final de temporada, os da Europa principalmente, e eles vão pegar um clima muito pesado, né? O calor vai ser forte, apesar de a maioria dos estádios terem ar-condicionado, cobertos e tal, mas tem alguns estádios, como o de Nova York, por exemplo, que vai ser a final, é um estádio aberto. E o calor de Nova York, em julho, quem conhece sabe que não é fácil. Então, acho que vai depender muito da condição física do jogador. Às vezes o jogador é muito bom, mas por conta do ritmo de jogo, da temperatura e de final de temporada, pelo desgaste, não desempenha aquilo que é esperado. E o Brasil, eu espero que o Neymar consiga jogar, né? Eu acho que é o jogador do Brasil. Por mais que o pessoal fale que tá velho, mas é o jogador que a gente espera que possa jogar e ajudar a seleção. Caramba, o Neymar já tá velho, cara, então eu tô velho demais. Se o Neymar tá velho, imagina nós. Imagina Ai, eu, meu né, cara? Deus do céu. Mas é Ai, meu aquela Deus do história, céu. infelizmente tem alguns esportes que o etarismo chega rápido, né? Então o futebol é um Sim, deles. Com, futebol é um com a deles. velocidade que tá o futebol hoje, então, com 34, 35, com tantas contusões e problemas que ele tem durante a carreira, acaba sendo velho para jogar contra a molecada de 19, 20, 22. É uma diferença grande, cara. Eu vou mandar uma foto aqui pra produção colocar no ar, pra você ver quem que eu encontrei aqui no aeroporto de Los Angeles, alguns meses atrás. Mandei aí, produção, se depois puder colocar. Encontrei um camarada, você falou mal dele aqui, então vou colocar a foto dele aí pra Já eu tá com mostrando aí, gente. É esse eu cara com aí ele, eu que vou vocês te estão contar a vendo. história, como é que foi isso. Já tá mostrando? Já tá mostrando. O editor já tá colocando aí. Eu não É tô rápido. vendo. Mas a galera que tá assistindo já É tá vendo, rápido, que o mas eu não editor é tô muito vendo não. rápido. Na gravação não, mas o Ah, editor é então rápido, tá. mais rápido Então que olha nós, velho. só, Ronaldinho Gaúcho, cara. Encontrei o Ronaldinho. E olha só essa história, eu estava dentro de um Uber, e aí o cara falou: "Brasil, Brasil, Copa do Mundo, ah, sou fã do Ronaldinho Gaúcho", ele falou pra mim. Eu falei: "Eu também, cara, eu gosto muito do Ronaldinho Gaúcho". E aí quando eu cheguei no aeroporto, tô subindo a escada rolante pra área de embarque, eu olho na minha frente e falei: "Cara, é o Ronaldinho Gaúcho". E aí eu passei pelo clear, né, e ele foi pela área normal. Aí eu já fui fechei ele pela frente, assim, quando ele saiu, eu falei: "Ah, tenho que tirar uma foto contigo". Uma simpatia, tirei uma foto com ele, ele falou: "Tô atrasado para o meu voo", fez assim, parecia que ele me driblou, saiu correndo, eu falei: "Pô, tomei um drible do Ronaldinho Gaúcho". Ah, Foi muito é, legal, e mas pior foi que ele super tem um gente fina, sósia. Você, tirou você precisa tomar cuidado que ele tem um sósia aí que é bem parecido com ele, que o cara fica tirando foto aí Poderia para ter cima e para sido o baixo. Mas sósia, em Los né? Nem Angeles deve ser sabe. ele mesmo. Mas é, é. eu não Não, falei mas mal esse dele, ela na era verdade. ele mesmo.
Na verdade, eu não falei mal dele, eu falei que ele não desempenhou na seleção aquilo que ele desempenhou nos clubes, porque ele, pra mim, foi um dos maiores jogadores que Hum, eu vi jogar. Tudo bem que eu vi um pedaço do Pelé, é, Maradona, essas coisas, mas da geração, assim, da minha geração, eu acho que não teve ninguém melhor que ele, nem o Messi. Eu acho que ele é um cara acima da média, sempre foi excelente. Só top. que na seleção ele deixou um pouco a desejar em alguns jogos aí, foi campeão do mundo até em 2002, mas é isso. Mas, ó, eu espero que O esse Neymar também, né, o Neymar chega na seleção, parece que dá uma caída é, na ele produção, né. mas ainda eu acho que ainda ele teve algumas contusões. Em 2014, por exemplo, que o Brasil perdeu lá da Alemanha, ele saiu naquele jogo do Chile, acabou se machucando antes. Eu acho que o Neymar teve muito problema de lesão que acabou atrapalhando a carreira dele. Esses últimos 3, 4 anos aí, foi uma em sequência da outra. Mas é um excelente jogador também. Agora, o que eu acho da Copa é que, para os Estados Unidos, de maneira geral, é excelente por conta do turismo que vai trazer. Se ter 7 milhões de ingressos, no mínimo, aí você vai vir aqui 2, 3 milhões de turistas. Então, isso para a economia dos Estados Unidos é excelente. Eu acho que vai movimentar bastante a economia. Vão acontecer as fanfests aí, acho que em Los Angeles deve ter também, mas eu já vi em alguns lugares aqui em Orlando, Miami, em todos os lugares, eles já estão montando telões aí para movimentar as cidades, e isso é bom para o comércio de maneira geral, né. É, eu tô vendo aqui também nos restaurantes brasileiros estão já montando telão, o pessoal latino, né, também que Uhum. aqui o público latino é grande também, já tá todo mundo movimentando, já tô vendo já o movimento da Copa do Mundo acontecer. Claro que na Flórida eu acho que é mais forte, É, que porque tem aí muito latino aqui, né. Aí também tem latino, é. tem bastante latino, é mais mexicano na área de vocês, é, né? É, mexicano, Guatemala, El Salvador e Equador, a maioria, né, daqui. É, então, aí daí da seleção mesmo aí, quem tem mais tradição é o México, eu acho. Talvez Equador um pouco, mas é mais a tradição. Agora quem por incrível que pareça, o que eu estava lendo uma matéria aí de ingressos que foram vendidos, a maior procura de ingressos, nessa primeira fase, é do jogo Portugal e Uhum. Colômbia, cara, que vai acontecer em Miami. Diz que tá Ah, vai ser um esgotado, jogão, hein. estão vendendo, os cambistas estão vendendo por um preço absurdo aí, que tem muito colombiano em Miami, e Portugal tem o Cristiano Ronaldo, né, então as pessoas estão indo Nossa. assistir esse jogo aí, até agora foi o jogo mais vendido aí, que teve maior arrecadação de ingresso. Ah, um jogaço esse aí, Colômbia e Portugal. Me fala uma coisa, a Colômbia ainda tem um time bom, Paulo? Que eu lembro que na nossa época lá, daquela época dos anos 2000, a Colômbia tinha um time forte, na época do É, Rincon, tal. E hoje, como é que tá? hoje pelo que eu acompanho, o time é bom, mas não é como era no passado. Hoje eles vivem do Ramos Rodrigues, que já tem 35 anos quase, que é o principal jogador da Colômbia, e tem alguns jogadores mais rápidos aí, tem alguns que até que jogam no Brasil, eu não me lembro o nome agora, mas tem 3 ou 4 jogadores que jogam no Brasil da Colômbia, mas não é a principal seleção. Nas eliminatórias eles não foram tão bem não, acho que eles ficaram em quinto ou sexto do grupo da Sul América, da América do Sul. Mas é um time que sempre preocupa, né. Eu acho que na Copa do Mundo, cara, é um campeonato curto, qualquer equipe é perigosa, porque eles vêm fechadas e até o Haiti aí, que vai jogar com o Brasil, tem que tomar cuidado. Mas o principal jogo é o Marrocos do Brasil. Brasil e Marrocos. E o que aconteceu É, com a sua Itália amada, cara, que não qualificou? O cara, que passou com a Itália? eu acho que a gestão, a administração só pode ser, porque é impossível. A Itália sempre teve tradição, teve bons jogadores e eu acho que o problema principal aí é a gestão, mas o que eu ouvi, até um treinador brasileiro, que está no São Paulo agora, do Dorival falar, ele fez uma comparação aí da quantidade de estrangeiros que jogam na Itália hoje. Então você tem muitos jogadores estrangeiros, tirando o lugar de jogador italiano. Então acaba dificultando você subir os atletas de base da Itália para jogar nos times italianos. E aí você não consegue montar a seleção, porque você não desenvolve os seus próprios jogadores. Eles fizeram uma abertura muito Hum, grande para o jogador estrangeiro. Você pega o time italiano lá que tem 11 jogadores estrangeiros. Então os italianos praticamente não têm chance, acaba dificultando a criação de novos talentos, né. Eu acho que esse é um problema da Itália. eu Que pode lembro acontecer no que Brasil também, tá. na última Copa aqui nos Estados Unidos a gente ganhou da Itália, eles tinham que ter vindo pra gente meter 2-0 neles, pô.
Já faz um tempinho, 94 isso. Já faz há 31, é isso? Roberto Baggio, É, o Baggio tal, chutou pra aqueles fora o pênalti. É. O nossa, foi próprio Ancelotti emocionante, jogou velho. contra o Brasil em 82. O treinador do Brasil jogou contra o Brasil na época, lá, contra o Falcão. Ah, agora ele é o treinador do Brasil, cara, eu tô tão por fora, ele é o tre É, ele é pô, o treinador do Brasil. Caramba! o É Ancelotti é do italiano Brasil. então o treinador do Brasil? É italiano, foi um grande treinador, ganhou várias Champions Leagues lá, estava no Real Madrid e veio para o Brasil ano passado. E a esperança aí é que ele coloque o Brasil na linha, vamos ver. Tomara, cara, eu vou estar torcendo demais pelo Brasil esse ano. Vamos lá, Esse vamos ver. ano, a primeira Copa que eu vi o Brasil ganhar, né, foi aqui, em 94. Quer dizer, eu vi 2 Copas, né, eu vi 94, 2002, que aí 2002 já foi aquele show, né. Apesar que É, 94 também a gente tinha Romário, tinha Bebeto, tinha, o Branco, o Ronaldinho naquela época era reserva, tinha o Viola na reserva também. Era um time Viola. bem O era um Dunga time bem o Dunga no meio de campo lá, que era o capitão do time. Dunga era o Mas meio de campo. falando em futebol, você que tá dentro dessa área de universidade, tem crescido bastante também o futebol, o soccer universitário aí nos Estados Unidos, não tem, o Semi? A Cara, procura todo de esporte scholarship. universitário tá. Porque aqui como é que funciona, né, essa parte de futebol profissional aqui. O camarada tá no high school, ele começa a jogar, e aí ele vai pra faculdade. Ele vai jogar pela faculdade e ele só vai para um time profissional depois de 21 anos. Ele não pode ir para o time profissional antes. E ele tem que sair da faculdade para o time profissional, não dá para pular essa etapa, né. Então é um incentivo para o cara estudar, e a organização também das faculdades, dos clubes, né, dentro da faculdade, você vê, até o basquete hoje de faculdade tá tendo mais visualização, mais audiência do que a NBA, não sei se tá vendo isso acontecer, você ouviu falar disso? Tô acompanhando. Eu tive uma experiência das universidades, meus filhos na época que foram para a universidade, eu acabei visitando várias delas para ver, eles queriam olhar, fui inclusive fui em Los Angeles, fui na Universidade da Califórnia, da UC lá, em UCLA, duas. né, UCLA. Eu fui na UCLA, na Irvine, fui em algumas outras aí, aqui USC no Irvine. é, eu visitei várias universidades cara, cada uma que você vai, você fica mais espantado com a estrutura que os caras têm. Por isso que eu digo que o Brasil nunca vai chegar na condição numa Olimpíada com os Estados Unidos ou com uma coisa parecida, porque a estrutura é absurda. Você pegar você tem high school que tem um estádio maior que o de clube profissional do Brasil. Você pega alguns clubes profissionais que não têm estrutura que tem um high school, hein? Não estou nem falando de universidade. E universidade, então, é um estádio de 60 mil pessoas, é o que você falou. Você pega futebol americano aí, os caras gostam mais do universitário do que do profissional. Então, eu acho que esse incentivo que o país dá para o esporte, para a cultura também, de maneira geral, né? Você tem muita coisa de cultura na parte de música, nas escolas incentivam bastante tocar música, fazer outras atividades culturais. Eu acho que isso deixa o país à frente aí nessa questão de competição internacional. Eu acho bem importante isso. Você que é pai, se você hoje conhecendo os Estados Unidos, né, puder dar uma recomendação para os pais aí, os jovens que estão saindo agora do high school ou estão no high school ainda, você acha que vale a pena o pai mandar o filho para vir estudar aqui? Vamos dizer, ele não quer vir morar aqui, tem os negócios dele no Brasil e tudo, mas você acha que vale a pena mandar o filho vir estudar aqui? Ou se formar, por exemplo, numa grande universidade brasileira, FGV, USP, que você acha qual a recomendação que você daria para a pessoa? Manda para cá ou estuda no Brasil? Eu acho que se você for mandar para os Estados Unidos, para uma universidade, para um college, para alguma community college, alguma coisa nesse sentido, eu acho que vai valer mais como experiência do que como parte acadêmica. Eu acho que tem universidades muito boas no Brasil que, academicamente falando, estão no mesmo nível que as americanas.
Agora, se você tiver a possibilidade de encaminhar o teu filho para uma universidade ou para um college mais organizado nos Estados Unidos, eu não tenho dúvida que é uma experiência que ele vai levar para a vida toda. Primeiro que você vai ficar 4 anos aqui, você vai voltar com o inglês obrigatoriamente para o Brasil, e vai ajudar bastante na tua vida no Brasil. E segundo que a experiência Uhum. da universidade americana, pô, até da europeia, que tem muitas universidades da Europa muito boas também, eu acho que é excelente para a pessoa trazer uma bagagem maior aí para poder competir no mercado de trabalho no Brasil. Eu, com certeza, mandaria, tanto que fiz isso, né, mas eu também mandaria meu filho para estudar fora, porque é muito importante se você conhecer a cultura. E você estando no Brasil, você tem oportunidade depois de fazer um MBA na GV, fazer qualquer outra coisa. Você pode fazer um college, uma universidade nos Estados Unidos, aí você fala: "Ah, eu quero ter também um curso no Brasil". Você faz um MBA, faz qualquer outra coisa lá, para poder adaptar Uhum. a linguagem à à parte acadêmica do Brasil também. Mas sem dúvida nenhuma que eu mandaria. É, eu também, porque é uma experiência que vai fazer a diferença, né. Por Não, exemplo, com o cer maior presente que meu pai me deu na minha adolescência foi ter me mandado pra cá pra estudar. Na época eu vim fazer um intercâmbio, e eu voltei para o Brasil, e o inglês foi minha primeira profissão. Eu só falava inglês. Com 17 anos comecei a dar aula, entrei nesse ramo de escola, né, que é o que eu faço até hoje, e não tinha nem faculdade. Entrei num negócio só por causa do inglês. Agora, a pessoa tem um currículo aqui, né, ela fala: "Me formei nos Estados Unidos, fiz uma faculdade", pô, ela já sai lá na frente, né. Na hora que ela vai mandar o currículo dela, o outro fez USP, e esse aqui fez uma universidade de UCLA, alguma coisa, pô, ele sai na frente. é outra Vai no realidade. s E pode ter experiência até de fazer ficar 1 ano trabalhando aí com OPT, alguma coisa assim, né. Eu acho que até dá uma bagagem maior. Você volta para o Brasil com uma experiência de trabalho e de uma universidade, como graduação de uma universidade. Eu acho bem importante isso. Mas eu acho que é o sonho de muita gente no Brasil. Com certeza. Então é uma essa experiência, e os seus filhos, né, eles estudaram aqui, eles terminaram a faculdade aqui, fizeram até o final? Sim. Eh, Ó, eles fizeram na sim. verdade, eles fizeram no Brasil, eles fizeram até o segundo ano colegial, que é o segundo grau no Uhum. Brasil. Estudavam no Dante Alighieri, uma escola na Paulista ali, não sei se vocês conhecem. Eu estudei lá também. Ah, você estudou Eu no fui eu Dante? fui é. Então eles estudaram no Dante até o segundo ano, aí eles vieram para cá, eles tiveram que voltar meio ano no high school para poder adaptar o calendário, né, e fizeram 1 ano e meio de high Uhum. school. E depois foram pra universidade, fizeram numa universidade chamada Rollins aqui na Flórida, que é uma universidade particular, aí, a número 1 daqui do sul dos Estados Unidos, uma universidade muito boa. E daí, a partir daí, começaram a trabalhar, já saíram de lá, eles saíram com double major, né, que é economia e business, e Nossa, começaram a montar os negócios deles e estão tocando aí, me ajudam nos negócios, obviamente, na nossa parte de imobiliária aí no Brasil, também me ajuda alguma coisa, mas eles têm o negócio deles que eles cada dia inventam uma coisa, com essa história de inteligência artificial, essas coisas, cada dia vem uma novidade, aparece uma uma novidade novidade. aí. Parece com Então uma plataforma nova, alguma coisa. Eles fazem um negócio muito legal, que é ajudar os brasileiros, né, que querem empreender aqui, não é isso que eles mexem também? eles dão suporte sim, eles não são especialistas, na área tributária e de direito aí, de negócio de visto, essas coisas não, mas suporte para investimento, eles podem dar para o brasileiro que quer montar uma empresa, que quer eu acho que o que vale na verdade é a experiência que nós tivemos, né. Então a gente vai Uhum, passar para a pessoa aquilo que eu tive de dor. Então, para a pessoa não uhum. sentir dor, fica mais fácil ela pular algumas etapas já sabendo que aquilo pode ser prejudicial. Então eles aprenderam com a gente no dia a dia do mercado aqui e oferece esse trabalho para as pessoas também que querem chegar no Brasil, fazer pesquisa de mercado, desculpa, chegar nos Estados Unidos, fazer uma pesquisa de mercado, fazer uma análise de um negócio que ele queira montar, fazer algum investimento. Então eles conseguem fazer bem esse trabalho, sim. Então a pessoa que quiser vir para cá, quiser saber mais, quiser conversar, é com eles, são os caras certos para poder dar uma orientação aí para quem quer vir para cá.
Sim, Que sim. eles têm uma empresa de país disso, como Sim, que é? tem. Eu passei até um website para vocês depois, se vocês quiserem mostrar, chama Carbon9, Vamos carbon9.com. mostrar aqui, já vai aparecer aqui já, carbon9.com. Quem quiser então conhecer como investir aqui nos Estados Unidos, quiser uma consultoria para poder começar a trazer patrimônio, dividir um pouco os ovos, por colocar um pouco em cada cesto, né, Paulo? Se do Brasil aqui vai indo no Brasil, acho que hoje tem muito americano investindo no Brasil, mas o que que eles fazem? Eles pegam um empréstimo aqui a quase 0%, dependendo do empréstimo que o camarada fizer, e coloca o dinheiro lá no Tesouro Brasileiro para ganhar 15%. Então os brasileiros trabalham para sustentar esses americanos aqui. Eu acho Mas que o brasileiro com juros a 15% é impossível você não investir no Brasil. Só que você tem um problema que já aconteceu aqui no passado, é de o dólar de repente é, disparar. Então você faz um empréstimo em dólar para investir em real, depois para trazer o dinheiro de volta pode ter um problema. Então eu já li é nos últimos verdade, meses aí que tem gente saindo da bolsa brasileira aí porque está preocupada, tanto a bolsa como o investimento, por conta dessa eleição que vai acontecer agora, né? Então é uma coisa bem, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse negócio de usar dólar para comprar real. é verdade. Olha, tá aí a Carbon9, tá aí na tela. Olha lá, investimento alternativo, planejamento estratégico, consultoria, pesquisa de mercado. A gente tem que trazer eles aqui em produção para também participar do podcast, apresentar esse projeto que é maravilhoso, porque o brasileiro, eu sei porque foi a nossa dor, né, Paulo? A gente passou por isso também. A gente chega aqui, é outra cultura, é outra realidade, e às vezes a gente não tem pessoas inteligentes para nos orientar, porque a gente pega informação de um, de outro, mas é difícil achar alguém inteligente, alguém com conhecimento mesmo, profundo, né? É muito conselho, é muito conselho, mas pessoas mesmo capacitadas que nem os seus filhos é difícil encontrar. Eu acho que o importante aí é você tomar cuidado com, eu acho que não é só conhecimento, acho que a confiança é uma coisa importante, tá? Porque eu vejo diariamente no YouTube, no Instagram, pessoas falando dos Estados Unidos que não tem a mínima condição de. O cara chegou aqui faz uma semana já está fazendo vídeo falando dos Estados Unidos, não tem nem visto legal aqui, Sim. vendendo visto ou fazendo alguma outra coisa, dando orientação. Você tem que tomar muito cuidado, É, porque vários casos aconteceram recentemente aí de pessoas que foram fraudadas aí, documentação fraudada, ou sofreram danos por conta de investimento errado que fizeram com brasileiros. Aí tem que tomar muito cuidado. Não é só brasileiro, quero deixar claro, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado realmente com quem pede orientação. Vocês sabem melhor que eu, né, Semi, como é que funciona aqui nos Estados Unidos. é. Aqui o problema daqui é o seguinte, a gente chega com aquela mentalidade do Brasil, tá fora os golpes, né, que aqui, por incrível que pareça, tem mais golpe que no Brasil, porque é tanta liberdade, que você acaba caindo em muito golpe. É aquela surpresa de: "Pô, mas é assim que funciona?". Você entra num negócio, daqui a pouco o negócio tem que fazer mais coisas, você fala assim: "Pô, mas é assim que funciona?". Não sabia E aí você disso, fica né? meio perdido. Né, E aqui não não tem essa sabia história de disso. eu não sabia. Você vai falar para o IRS que você não sabia, que é a Receita Federal daqui, o problema é seu. Você tinha que saber, né, antes de montar o negócio. É, Então é. essa é uma situação que aqui não tem essa coisa, tem fraude, tem problema, tem golpe. Mas quando o cara vai preso, não sai mais também. É diferente do Brasil, que o cara dá golpe e continua dando golpe no dia seguinte, né? É, aqui quando cai eu vim pra cá, eu vim pra cá pra trazer um negócio de pão de queijo, né. E aí quando chegou o container, primeiro container, me ligou o pessoal do galpão refrigerado: "Viu, chegou sua carga, já tá aqui". Eu falei: "Ah, mas não vai passar na Polícia Federal, não tem Anvisa, já chegou no galpão?". "Já". Aí eu fui para o galpão. Cheguei no galpão, eu falei: "Cara, mas ninguém fiscaliza isso quando entra aqui?". Ele falou: "Não, chega aqui, direto". Falei: "Mas se o cara mandar um container de cocaína então, ninguém fiscaliza?". Ele falou: "Não, se tiver denúncia,
aí eles vêm fiscalizar, mas se não tiver denúncia, não tem fiscalização nenhuma. É um negócio diferente do Brasil, realmente, porque aqui tem aquela história, você sabe que você vai ser punido se acontecer alguma coisa errada, né. E eles te dão uma liberdade e você tem que saber até onde vai com essa liberdade que eles estão passando para você. Agora você tem um problema da FDA também, não tem? Na questão de pão de queijo, esses negócios, não tem que ter Não, autorização da FDA? O FDA é pra empresa, né. A empresa Ah, é? precisava ter o FDA, não o pão de queijo, é. É simples, é aquele negócio dos Estados Unidos, você paga uma taxa, preenche um formulário, manda, entendeu, eles e pega. É diferente da Anvisa no Brasil, bem diferente. Eu É. mexia com importação para o Brasil, a gente levava uns produtos para o Brasil que precisava de FDA não, de Anvisa. Na realidade não precisava de Anvisa, precisava de MAPA, que é o Ministério da Agricultura, né. Mas virava e mexia, o pessoal da Receita Federal falava assim: "Tem que fazer com a Anvisa, tem que falar com a Anvisa", aí tinha que correr na Anvisa, pegar uma liberação, e era lá no aeroporto de São Paulo, tinha que ir lá sabe, passava por um estresse e não precisava nem de Anvisa o meu produto, precisava de MAPA só. Quer dizer, no Brasil essa parte também de importação, exportação é complicada. Aqui é liberdade, chegou, o cara me ligou: "Chegou o container". Fiquei surpreso, falei: "Nossa, meu, que coisa linda isso". É, começa que Então foi a administração dos portos lá é estatal e na velocidade que eles querem, né, diferente daqui. Agora, você está falando de Anvisa, eu vi uma matéria que para aprovar um remédio novo, que vai salvar a vida, demora 3, 4 anos aí para fica na Anvisa rolando e quando vai lançar um remédio, aqui nos Estados Unidos já tem 3 novos que fizeram depois. É uma coisa, eles são muito atrasados, cara. Hã. Mas olha, graças a Deus tem a Carbon9 aí também, para o brasileiro que quiser vir para cá, já apareceu aqui. Vamos chamar os seus filhos também para participar aqui com a gente, para ensinar o brasileiro, que o nosso público é exatamente esse, é o brasileiro que quer conhecer brasileiros de sucesso no Brasil, nos Estados Unidos, para poder se alimentar disso, dessa informação e seguir em frente, né. Então é o público perfeito aí para ouvir o que os seus filhos têm a dizer, Legal. né. Bom, é isso aí, É isso aí, agradeço tá muito a bom? oportunidade, cara. Obrigado, Paulo, chegamos aqui ao final do nosso podcast. Quero deixar já o convite para você vir aqui na nossa universidade, aqui na Caroline University, para dar uma palestra, porque a maioria dos nossos alunos são brasileiros, e eles também querem conhecer brasileiros que deram certo aqui, para aprender e ouvir o que você passou, exatamente o que a gente conversou aqui, você poder passar um pouco para eles. Posso contar com você para vir para cá Pode, com certeza. Vamos agendar um dia aí, que as aulas voltam só em agosto, não é isso? Ou já tem aula direto já? Isso. Não, É, tá tendo aula aproveitar. toda semana vem um grupo diferente, né, são 50 brasileiros por semana que vem nessa escola aqui. E o dia a gente vamos marcar, vou ligar para você, a gente vai marcar o melhor dia para você vir aqui, mas eu amei a nossa conversa, foi muito boa, tenho Eu certeza que os nossos alunos aqui também vão amar te conhecer. Tá bom, eu agradeço você aí pela oportunidade e ao Gilson, e estou à disposição. Quando você precisar da gente aí, estamos à disposição para bater papo aí e trocar experiência. Arrebentou, vou te convidar também para participar, às vezes numa mesa redonda nossa aqui com outros empresários, para a gente poder fazer uns programas bem legais. Tá bom, estou à disposição. Gente, é o seguinte, Hã. é um prazer poder fazer parte aqui, né, como co-host com meu amigo Semi, e eu gostaria aqui de agradecer nosso convidado de hoje, Paulo, que hoje deu uma aula hoje de empreendedorismo. E eu queria pedir com muito carinho, muito respeito, Paulo, deixa um recado para todos esses empreendedores que estão ligadinhos aqui no 323 Midnight, que sonham em empreender nos Estados Unidos e em outros países também. Deixa um recadinho para esses futuros empreendedores, por favor. Bom, tem um ditado que eu ouvi há muito tempo atrás, e eu tento sempre seguir esse ditado, que é: "Pense grande, comece pequeno e ande rápido". Acho que o empreendedor tem que ter essas 3 coisas, tá, pensar grande, começar pequeno, organizado e tentar fazer a coisa mais rápido possível para não parar no tempo.
Então acho que o empreendedor tem que pensar na palavra planejamento. Acho que isso é a chave do negócio, tá. Planeje o teu negócio, que com certeza se você planejar bem, vai dar certo. Top demais. As Palavras redes do nosso sábias. querido Paulo Lofreto está aqui embaixo, então você, se fizer sentido e conhece essa trajetória fantástica. Obrigado, Paulo. Obrigado, Semi. Foi top demais hoje, hein? Você tá doido. Tamo junto. Obrigado, Foi Gilson. Obrigado, Sami. maravilhoso. Obrigado, Valeu. obrigado. Valeu.